Saudações OnLuz, sou Mari Mariá do Instituto OnLuz. Hoje nós vamos iniciar uma série de 3 vídeos que vão fazer um aprofundamento a respeito dos 3 pilares que foi apontado num outro vídeo, alguns dias atrás, sobre como reconstruir a nossa vida diante das situações emocionais, mentais, espirituais, diante dessas questões consideradas, entre aspas, como caos planetário, caos humanitário. Então, na ocasião, foi feita uma abordagem onde nós apontamos que a nossa vida, ela precisa e pode ser reconstruída dentro de 3 pilares, certo? O primeiro pilar foi conexão com o eu superior e o plano divino para a Terra. O segundo pilar, relacionamentos que criem laços de alma na matéria. E criação e precipitação de um plano de Deus em junção com o dom ou propósito de alma, tá? Então, nós abordamos esses 3 pontos, a gente apenas citou, tá? Na palestra de uns dias atrás, no vídeo de alguns dias atrás. E hoje nós vamos falar do primeiro pilar, nós vamos expandir um pouquinho mais as orientações em relação ao primeiro pilar, tá? Depois nós teremos um outro vídeo sobre o segundo pilar e o terceiro pilar também, certo? Bom, vamos lá. O primeiro pilar, então, conexão com o eu superior e o plano divino, tá? Bom, a conexão com o eu superior, ela parte do pressuposto de que todo o ser humano que está aqui, né, quem tem eu superior, é uma alma que já vem trilhando um processo evolutivo na luz há muitas vidas, tá? Então, muitas pessoas, muitos seres humanos, mas que estão num corpo humano, mas ocupam uma consciência espiritual, muitas destas almas que estão encarnadas neste orbe planetário, eles ainda não possuem esse núcleo monádico e esse núcleo de eu superior bem desenvolvido, por conta de que este planeta, ele é um planeta, ou foi, né, mas ele está já fazendo um processo de transição. Ele foi um planeta de muitos experimentos genéticos, tá? Então, para cá também vieram muitas raças estelares cujos experimentos não tinham como uma meta, não tinham como um foco o desenvolvimento da frequência do eu superior e, por consequência, da conexão monádica, tá? Então, obviamente que essa conexão com o eu superior, ela só é possível para aquele grupo de raças estelares que possuem essa decodificação, certo? Bom, então nós vamos falar um pouco nesse item, né? Como que nós podemos, como é que a gente reconhece uma conexão com o eu superior, como é que a gente consegue trabalhar, como é que a gente consegue perceber essa presença do eu superior neste momento evolutivo na nossa vida e como que a gente desenvolve essa conexão, tá? Então, vamos lá. É muito importante também apontar uma outra questão, que a partir desse ano, com mais intensidade, o ano de 2020, todos nós vamos passar por grandes provas evolutivas, tá? Todos.
o ano de 2020 em diante, na verdade, do ano de 2017 até o ano de 2052, são praticamente 32 anos. Vamos pensar assim, é quase 4 décadas, tá? Onde todos que aqui permanecerão encarnados neste período, todos nós passaríamos por grandes provas evolutivas. Essas provas, elas terão como objetivo principal, como eu falei agora há pouco, nos reconectar com uma essência divina, nos reconectar com a nossa estrutura de eu superior, com a nossa estrutura de mônada, e a partir desta reconexão, a partir deste alinhamento, é que se consegue estabelecer um plano evolutivo de luz para este planeta. Então, nestas décadas que se seguem, a partir de 2017, né, que já passamos, porque hoje estamos em 2020, até o ano de 2052, nós vamos ter efetivamente muito trabalho interno para executar em nós. Muitos conhecimentos precisarão ser revisados em todas as estruturas da nossa vida, muitos serviços, muitos produtos precisarão ser repensados, o nosso estilo de vida vai passar por uma mudança radical, tá? Então, há uma grande tendência em as pessoas buscarem uma vida muito mais simples, uma vida em conexão com a natureza, uma vida em conexão com almas afins e com projetos que tragam um benefício coletivo. Então, na essência, essas próximas décadas que estamos já passando por esse processo, ele vai trazer este nível de consciência em nós, tá? Necessariamente uma conexão com o nosso eu superior e trazendo um plano divino para a Terra, necessariamente vai fazer nós passarmos por grandes mudanças internas, que obviamente repercutirão em uma mudança externa, tá? Bom, então por isso que vamos passar por grandes provas evolutivas. E no aspecto conexão com o eu superior e o plano divino para a Terra, o primeiro pilar para que a gente possa reconstruir a nossa vida nesse mundo, agora a gente vai fazer uma breve reflexão de quais pontos que nós devemos prestar atenção, em que tipo de provas nós vamos ser colocados aqui para poder realizar então esses ajustes no nosso campo de energia e por consequência fazer essa ligação com o nosso eu superior, tá? Bom, as provas evolutivas neste item, né, conexão com o eu superior, será libertar-se de vínculos e contratos kármicos com estruturas e hierarquias involutivas, principalmente no quesito da espiritualidade, e que levaram toda a humanidade a desenvolver produtos, serviços totalmente inúteis no quesito da manifestação da essência divina, sutil e elevada que o eu superior manifesta, tá? Então, grande parte dos conhecimentos e técnicas de ordem espiritual que a humanidade se envolveu, né? Grande parte dos conhecimentos, grande parte dos estudos, grande parte dos dogmas, das filosofias de ordem espiritual, energética, religiosa, tá? Que a humanidade buscou ao longo da sua evolução neste mundo, são
totalmente controladas e manifestadas por as hierarquias involutivas, tá? O que é uma hierarquia involutiva? Hierarquia é um grupo de consciências que tem uma ideologia, que tem um comando, que tem uma compreensão, que tem um entendimento de como eles querem manifestar a vida numa determinada realidade, num determinado setor galáctico, tá? Então, no caso aqui da Terra, uma hierarquia espiritual involutiva, ela é formada por centenas e milhares de seres estelares, seres espirituais, seres divinos, mas que tem como meta principal de desenvolvimento das suas técnicas energéticas, técnicas espirituais, a manutenção de um status quo, a manutenção de uma energia principalmente de dependência e fanatismo de qualquer ordem, tá? Então, aqui nós não estamos nos referindo a questões de ordem religiosa, não só isso. É também uma questão das pessoas que têm uma tendência a ter aquela energia de terem seguidores, né? Os seguidores. Então, uma hierarquia involutiva, ela constrói todo um sistema filosófico, religioso, como eu falei agora há pouco, que leva o ser humano a se tornar dependente ou se tornar fanático, tá? De acreditar naquele tipo de informação mediante um endeusamento de um guru espiritual, de um mestre espiritual, né? Então, é extremamente negativo esse tipo de desenvolvimento para o eu superior. Na verdade, o eu superior nem se manifesta, nem se desenvolve mediante este tipo de comportamento espiritual, tá? Então, grande parte da humanidade que aqui está residindo, que está encarnada no corpo físico, na superfície do planeta Terra, possui ligações muito fortes com este tipo de hierarquia, tá? Então as pessoas buscam conhecimentos, buscam informações, buscam ferramentas e técnicas espirituais, energéticas, religiosas, né, com base em um desenvolvimento rápido e com base em um desenvolvimento essencialmente material. As pessoas, de um modo geral, quando se envolvem ou se envolveram no passado com as energias involutivas, elas buscaram este tipo de ferramenta porque elas tinham um interesse de manter-se na matéria, de desenvolver-se na matéria. Elas não buscaram um desenvolvimento espiritual para uma reconexão com o cosmos, para uma reconexão divina elevada. Então é por isso que hoje nós vamos observar na mídia, de um modo geral, né? Nós temos muitas oportunidades para as pessoas, por exemplo, enriquecerem rapidamente, né? Enriquecerem rapidamente, ou então resolverem os seus problemas emocionais, mentais, com algumas técnicas rápidas que te dão resultado rápido, né? Que não fazem as pessoas fazerem uma grande reflexão sobre
a sua origem estelar, a sua origem monádica, por que você está na Terra, por que nós estamos encarnados no plano físico deste planeta, né? Efetivamente, da onde eu vim, por que eu estou aqui, né? Eles falam de um modo geral, sim, nós somos seres espirituais, sim, a gente veio para um processo evolutivo e não sei o que, mas parou aí. O máximo que eles podem falar é que você tem que se tornar uma pessoa melhor, que você precisa mudar padrões, que você tem crenças limitantes e não sei o que. O máximo que eles chegam é até aí, né? Só que não se vai na origem. E eles nem têm interesse que se vá na origem. Porque se for na origem, desmantela todo o esquema de aprisionamento que eles têm aqui com as milhares de almas, milhões ou bilhões de almas que estão presas a estes falsos gurus, falsos mestres, aos falsos deuses e por aí vai, né? Bom, então, este é o primeiro ponto que nós temos que observar em um processo de reconexão com o nosso eu superior. Precisamos prestar atenção se nós estamos seguindo alguém cegamente. Precisamos prestar atenção se o processo terapêutico, energético, espiritual que eu estou me identificando, ele está fazendo com que eu faça uma transformação profunda na minha consciência, que me possibilite olhar profundamente para a minha estrutura de alma e que eu consiga, a partir disso, tomar escolhas mais conscientes de qual caminho eu quero seguir neste mundo. Muito importante nós prestarmos atenção se as ferramentas espirituais, energéticas, terapêuticas que estão sendo disponibilizadas por aí, se esta que você, por exemplo, utiliza, caso você utilize algum tipo de apoio energético para um processo de autocura, se esta ferramenta ela está fazendo você meditar, refletir sobre a sua origem de alma, sobre o teu plano divino para este mundo, sobre o teu plano espiritual, na tua essência de estrutura de vida espiritual. E essa estrutura sendo colocada a serviço de um plano superior. Se os processos energéticos espirituais que você está fazendo, se eles estão fazendo uma profunda mudança na sua consciência. E se você está fazendo grandes transformações na sua consciência espiritual. E não fazendo processos de transformações superficiais e que tragam grandes benefícios na matéria para que você se mantenha na matéria, sem fazer reflexões sobre se o que você está vivendo é correto, é honesto, é digno, é verdadeiro, se a tua alma realmente quer isso, né? Então esses são pontos fundamentais para quem quer fazer uma reconexão com o seu eu superior, tá? Quem está vivenciando vida espiritual para manter seu status quo material, financeiro, político, econômico, espiritual, não tem condições nenhuma de fazer reconexão com o seu eu superior, ok? Porque o eu superior não é isso, ele não quer isso, tá? Bom, então, prestar muita atenção, gente, se as energias que nós, ao longo da nossa caminhada evolutiva, prestar atenção se nós não nos conectamos com frequências, com hierarquias evolutivas
que geram muitas ferramentas espirituais, técnicas espirituais, que valorizam excessivamente o dinheiro, que geram palco, né? As pessoas que gostam muito, muito, muito de falar sobre si, sobre a sua vida, sobre o que fez, sobre o que faz, sobre o que deixa de fazer, sobre as suas conquistas, né? Então, pessoas que gostam de muito palco e de muito dinheiro, tá? Então, aqui já são pontos que todos nós devemos prestar atenção, tá? Porque neste nível de energia não se desenvolve o eu superior, tá? Pois essas frequências involutivas, todos os tipos de estudos e técnicas espirituais, né, que geram isso, elas não levam ao dom de alma do ser, mas sim o quanto ele anseia pelo poder de dominar, aparecer na mídia, se colocando como o melhor, o maior, aquele que tem o mais importante e infalível método, né? O que é o suprassumo, porque é a melhor técnica, porque é a meditação mais maravilhosa do mundo, porque você nunca viu nada igual, sabe? Essas expressões que são utilizadas, né? Que a gente vê por aí, né? Que é o melhor, tudo é o melhor, muito público, muita gente, né? Desesperados, todos muito desesperados, porque todos estão com muitos contratos com essas forças involutivas, né? Principalmente nesse momento agora. Então, amadas almas que estão nos ouvindo, este tipo de energia, a partir do ano de 2017 e com mais intensidade agora de 2020, as energias suprafísicas, curadoras, cósmicas da luz, elas vão nos forçar a fazer uma revisão profunda nesses conceitos de vida espiritual em detrimento da vida material, tá? Porque nesse quesito, como eu falei e reitero, não se desenvolve o eu superior em hipótese nenhuma, tá bom? Bom, e como é que essas frequências involutivas, essas hierarquias involutivas conseguem ter o domínio sobre as pessoas, né? Bom, ela usa basicamente o controle mental. Essas hierarquias usam um controle mental sobre a humanidade, criando hologramas planetários, os quais são implantados nos corpos das almas presas nos laboratórios, que a gente já falou isso outras vezes, nos laboratórios das realidades paralelas e dos submundos, aonde elas têm as suas bases, por enquanto, né? Porque a Terra está em processo de expurgo, a Terra está em processo de purificação dessas realidades, tá? Então, este tipo de energia é também conhecido como, uma linguagem mais simples, alta magia negra. O que é uma magia negra? É o uso consciente mental, de manipulação mental sobre qualquer pessoa, qualquer situação neste mundo, tá? Então, esse é mais um aspecto que nós devemos prestar atenção se tudo que tem por aí, né, na mídia, ela não está criando uma condição de manipulação da tua mente para acreditar, confiar e se desenvolver cegamente e principalmente se manter coligado a este mundo, tá? Existem também algumas hierarquias involutivas
porque elas também atuam dentro dessa visão cósmica, galáctica e tudo mais, né? Mas o que a gente precisa prestar muita atenção é que as hierarquias involutivas que estão atuando com este nível de, entre aspas, desenvolvimento espiritual das pessoas, elas também gostam muito de se expor, de expor as suas experiências, de expor as suas, os seus métodos, as suas meditações de forma muito coletiva, tá? Essas energias involutivas que também atuam sob uma ideia de que elas vão te reconectar a tua energia espiritual mais elevada, a tua estrutura de mônada. Normalmente essas frequências mais nefastas, elas vão, como eu falei agora há pouco, elas vão expor em demasia tudo o que elas estão fazendo, né? Então, um trabalho profundo de mônada, profundo de reconexão com o eu superior, não é revelado, porque esse é um processo da própria estrutura da alma de cada ser humano que está aqui. E as hierarquias ou luz que vieram para desenvolver esse trabalho há muito tempo atrás, neste sistema solar e neste planeta Terra, elas atuam com um nível de reconexão monádica e espiritual dentro de uma perspectiva extremamente silenciosa, extremamente meditativa e com uma reconexão que é você com a tua estrutura divina. É no silêncio, é na oração, é na meditação, é em uma vida simples, é uma vida calma, é em um tipo de vida que realmente, quanto mais simples, mais pacífico, mais calmo você estiver, quanto mais simplicidade nas tuas orações, nas tuas meditações e principalmente, quanto mais você tiver uma conduta justa, ética, íntegra, verdadeira, mais nós vamos estar alinhados com a frequência dessas energias evolutivas que efetivamente nos ajudam a desenvolver o nosso eu superior. Todas as outras formas que se tem por aí, que, como eu falei agora há pouco, trabalham a exposição, elas expõem, elas falam de suas experiências em demasia, não são das energias evolutivas. São outras frequências que têm outros interesses, tá? Então, esse é o ponto que nós precisamos cuidar em relação a esse item, conexão e ativação da nossa essência, dos nossos corpos físicos com o nosso eu superior, tá? Bom, e essa energia, ela é trabalhada, né? A energia de conexão com o eu superior em nível monádico, em nível cósmico, multidimensional, ela é trabalhada pelas hierarquias Onlus, ou as hierarquias planetárias, ou as hierarquias do Cristo cósmico, né? Elas são consciências divinas que elas atuam na organização do universo, na organização das galáxias, na organização dos sistemas solares, certo? Então elas são comumente conhecidas também como os engenheiros siderais, né? Então, elas têm todo um trabalho conectado diretamente com leis superiores que regem o universo, tá? Bom,
No caso do planeta Terra, né, ele recebeu, ele está recebendo a intervenção destas hierarquias cósmicas, suprafísicas, né, no quesito de libertação, cura, tanto da humanidade que aqui está, como do próprio planeta. Ela recebeu e está recebendo há muito tempo eflúvios de energia dessas frequências, tá? Como é que isso funciona, né, de um modo geral, assim, como isso funciona, tá? Então, quando um planeta, quando um sistema solar, ou qualquer sistema galáctico em qualquer universo, ele precisa ser elevado a sua frequência, porque o universo está sempre em movimento, está sempre em expansão e ele está sempre evoluindo para níveis imateriais, tá? Então, sistemas materiais de vida, chegará um momento que eles passarão por um sistema imaterial, tá? Que é o que está ocorrendo com o sistema solar, com a parte da Via Láctea, com o sistema solar e com a Terra, tá? Então, quando uma cadeia ou uma rede cósmica de vida chega nesse nível evolutivo, essas consciências suprafísicas, elas ativam o que a gente chama de logos solar, tá? Esse logo solar pode ser compreendido por nós como uma hierarquia espiritual que atua em nível sideral, tá? E eles vêm cumprir uma lei superior no sistema galáctico, no sistema estelar, aonde existe a necessidade de elevação da vida naquele quadrante estelar, tá? Ou naquele quadrante galáctico. Bom, então nesse sentido, quando o sistema solar e parte da Via Láctea foi determinado pelo governo celeste central, determinado pelas consciências suprafísicas, tá? De que ele passaria por um ajuste para elevar a sua frequência de nível material para níveis mais sutis, níveis imateriais. Como que eles atuaram? Eles geraram todo um desenvolvimento de estrutura, de desdobramento de mônadas, tá? Então, muitos dos membros desta hierarquia suprafísica geraram os seus próprios desdobramentos. É assim que funciona, eles fazem desdobramentos de corpos, saindo da sua... Não que eles saiam, não é, eles mantêm a sua essência imaterial, mas eles têm tecnologias espirituais onde eles desdobram vários níveis de corpos, até chegar a um nível mais físico, tá? Então, no caso do sistema solar, parte da Via Láctea e obviamente da Terra, muitos membros desta energia imaterial, desta energia suprafísica, estas consciências divinas, a gente pode considerá-las como consciências divinas de luz, porque eles trabalham seguindo leis evolutivas cósmicas do amor, da paz e da harmonia com tudo e com toda a criação da vida nesse universo. Eles não geram guerra, eles não geram confronto, eles não geram qualquer tipo de dor ou sofrimento para qualquer ser existente neste planeta. Toda a energia evolutiva, toda a energia de sofrimento é gerada por frequências que não são da luz. Isso é muito importante compreender, tá? Então, a partir do momento em que parte da Via Láctea, o sistema solar e o planeta Terra, obviamente, que faz parte do sistema solar, recebeu esse desdobramento dessa hierarquia cósmica e multidimensional em nível de mônadas,
O que que eles fizeram? Eles geraram, né, eles são membros de uma ordem cósmica que também é chamada de Confederação Intergaláctica, tá? Então, essas consciências, elas vieram cumprir um projeto, elas vieram cumprir um plano de elevação da Terra, elevação do sistema solar e de parte da Via Láctea para o que eles chamam de oitavas superiores de energia, aonde a vida é mais sutil e aonde a existência do ser humano, vamos usar esse termo, né? A existência ela é totalmente conectada com o eu superior, e nestes mundos existe toda uma condição evolutiva seguindo normas e diretrizes de uma vida sagrada, de uma vida se preparando para a imortalidade, se preparando para uma vida totalmente respeituosa, harmoniosa e amorosa em relação a todas as leis evolutivas, divinas e de luz, que guiam, que constroem, que elaboram a vida no universo dentro da luz, tá? Então, olha, percebam o nível, percebam o comprometimento, percebam a seriedade dessas consciências. Por isso que elas não se manifestam, elas não vão dizer quem elas são, porque muitas delas estiveram em corpo físico aqui na Terra. Há informações que podem ter membros desta hierarquia encarnados, principalmente nesse período final de transição da Terra, aonde precisa-se de uma sustentação física, de um corpo físico muito, muito intenso de energia. No entanto, as informações que se tem é que estas hierarquias, se tiver membros destas hierarquias encarnados na Terra, estes seres divinos jamais se manifestarão. Eles jamais dirão quem são. Eles jamais dirão, eu sou o fulano de tal, eu sou pertencente à energia tal, eu vim do universo tal, eu vim do mundo tal. Eles jamais fazem este tipo de abordagem, tá? Por quê? Porque eles são consciências que não precisam manifestar-se neste nível, porque este nível é extremamente egóico, extremamente orgulhoso, extremamente totalmente falível em relação à energia da simplicidade, da humildade e do amor cósmico multidimensional, tá? Então, este é um ponto muitíssimo importante para que todos nós possamos começar a compreender, tá? Então, que uma estrutura, um trabalho de reconexão com o nosso eu superior vai ser feito por estas hierarquias mediante, já disse, já citei agora há pouco, silêncio, oração, meditação, cura, humildade, simplicidade e uma entrega total às forças divinas da luz, as forças e essas hierarquias de luz que conseguem efetivamente fazer um alinhamento dos nossos corpos aqui físicos com os nossos corpos de luz, tá? Eles trazem tanto em desdobramento de realidades intraterrenas, intraoceânicas, porque eles têm seus corpos nessas outras realidades, em templos intraterrenos, intraoceânicos, extraplanetários e suprafísicos, tá? Eles trazem toda uma estrutura de trabalho no sentido de
para nós podermos fazer o nosso realinhamento com o nosso eu superior, aonde eles vão trazer códigos monádicos evolutivos de outros universos, tá? Eles trazem decodificações divinas que a gente chama de morontial, tá? A energia morontial é o que a gente chama de uma energia imaterial. Ela é formatada, essa energia morontial é a essência da formatação da vida no universo, tá? E essa frequência, ela é formatada, não é na Terra, não é no Sistema Solar, não é na Via Láctea, é num outro universo, tá? Então, estas estruturas divinas, elas jamais vão estar se manifestando, elas jamais vão estar dizendo quem são e o que estão fazendo aqui de uma forma aberta, né? Dizendo detalhadamente, falando detalhadamente o tipo de trabalho que elas desenvolvem. Por que que elas fazem isso? Porque existe uma questão que elas trabalham muito aqui, que é fundamental, é o respeito às leis evolutivas que regem esse mundo. E uma das leis que regem esse mundo é a lei da matéria, são leis da matéria que ainda estão em vigor aqui. Então, leis da matéria, entre elas estão ação e reação, causa e efeito, a lei do livre-arbítrio. Então, quando a pessoa ainda está vibrando na energia do apego material a pessoas, situações, bens e etc., estas energias evolutivas, elas não podem forçar um processo nas pessoas. Elas não desenvolvem nenhum tipo de pressão para que a pessoa aceite entrar nesse caminho. Esse é um processo de desenvolvimento pessoal que cada um desperta. O máximo que elas podem fazer é trabalhos de despertar da consciência, trabalhos em nível profundo da mônada, quando principalmente a gente entra em meditação, entra em oração, quando a gente faz escolhas evolutivas na matéria, né? Quando a gente opta, né, por viver uma vida muito mais regrada, muito mais simples, mais verdadeira, quando nós somos honestos, dignos nos nossos relacionamentos aqui neste mundo. Então, a partir dessa frequência de vibração, essas hierarquias, a emanação da energia delas vai chegar no nosso campo psíquico, tá? Honestidade, integridade, lealdade, sinceridade, disciplina, ética, respeito, compromisso, tá? Quando nós vibramos nessa frequência, é uma questão de vibração, então automaticamente a minha essência dos meus corpos que estão acoplados ao meu corpo físico na Terra vai também emanar essa energia. E aí, por consequência, estas hierarquias vão conseguir, ou melhor, nós vamos conseguir captar as frequências que eles emanam, porque eles só trabalham neste tipo de energia. Eles não trabalham, por isso que eu falei, eles não trabalham no ego, eles não trabalham no fanatismo, eles não trabalham querendo palco, aparecendo, dizendo que fazem isso, que fazem aquilo, que sabe essas histórias todas que a gente vê por aí, né? Então, é neste nível, amados filhos e filhas, todos nós que estamos nesse mundo, né? É que estas energias atuam sobre nós, tá? Todos nós
que estamos despertando para este nível de vida que eu acabei de falar, todos nós já fomos tocados, todos nós já fomos agraciados pelas frequências desta hierarquia divina e de luz na Terra, tá? E todos nós que estamos despertando para uma reconexão divina, trabalhando o nosso eu interno, a partir dessas considerações que foram feitas agora há pouco, no silêncio, na oração, na meditação, nas escolhas, na integridade, na honestidade da vida, em todos os aspectos, né? Na simplicidade do viver, do pensar, do agir, do falar, né? Na alegria, na harmonia. Todos nós que estamos despertando para este tipo de vida e estamos fazendo escolhas, estamos, por exemplo, escolhendo sair de vínculos, de relacionamentos pessoais, sociais, profissionais, não importa, onde a gente percebe que esses vínculos, eles são vínculos conflituosos, negativos, densos, perversos, perturbadores, né? Todos nós que escolhemos no silêncio nos curar, nos purificar, todos que estão nesse tipo de caminho, então são almas que já receberam muitas emanações dessas hierarquias, tá? E nesse exato momento planetário, todos nós estaremos então passando por um ajuste ainda mais forte na nossa energia, para podermos sair dessa matrix que a gente chama de controle do karma material denso, tá? Então, uma reconexão com o nosso eu superior, ela vai se fazer mediante, não é em mês, em 2, em 3, em algumas meditações que eu fizer, em uma meia dúzia de livros que eu vou ler, em algumas buscas de alguns tipos de cursos que eu possa fazer, não. Ali pode ter uma contribuição, mas uma verdadeira reconexão com o nosso eu superior ocorre a partir de muita purificação e libertação de nossas partículas presas das nossas realidades paralelas, realidades holográficas, realidades de vidas passadas, onde nós tivemos envolvimento com essas forças involutivas no quesito da espiritualidade, por exemplo. Onde no passado, muitos de nós, entregamos a nossa energia para que a outra pessoa manipulasse, para que a outra pessoa dissesse o que tinha que fazer, como que tinha que fazer, para onde que tinha que ir e assim por diante, tá? Então, muitos de nós passamos por essas experiências. No entanto, muitos de nós também já estamos realizando muitas curas, há muitas vidas, e nesta vida há muitos anos, tá? Então, é para este tipo de filho e filha da luz que o plano divino, que a reconexão com o seu eu superior está acontecendo, tá? Então, não temam essa reconexão, aceitem com amor, tenham muita paciência, muita humildade, muita fé, muita persistência. Como eu falei no início do vídeo, são muitos anos de curas, de purificações que nós precisamos realizar em nós, tá? É fundamental a paciência, é fundamental a fé, é fundamental a humildade nesse caminho, tá? É fundamental uma entrega e é fundamental escolhas muito importantes de como eu quero viver,
com quem eu quero viver, aonde eu quero viver, respeitando o nosso eu superior, o que o nosso eu superior quer. Para isso a gente tem que perguntar: Deus, o Deus que está dentro de mim, o que eu preciso saber para poder trilhar um caminho de luz? O que eu preciso saber para me libertar? Aonde eu devo ir? Com quem eu devo estar? Aonde eu devo me purificar? Certo? Estas são perguntas básicas para quem quer começar uma reconexão com o seu eu superior. Certo? Bom, gente, estas foram as principais informações deste primeiro aspecto, deste primeiro pilar dos 3 que nós apontamos no vídeo anterior, ok? Nós vamos trazer os outros 2 pilares em outros 2 vídeos. Muita gratidão, continuem acompanhando os trabalhos do Instituto On Luz. Paz e luz em nossas consciências.